Grande Dani, me escuta? Perfeitamente. Não te vejo há tanto tempo, esse estilo de barba aí, esse cabelo, gostei do estilo, hein? Estilo É, lenhador. porque você sabe, né, Rafa, que andou fazendo frio aqui, né? Aí eu resolvi reunir o maior número de pelo que eu pudesse para tentar, né, combater essa frente fria aí. Sensacional. Pois é, Saudade de você, meu amigo. Saudade, saudade. Só agora a gente está se vendo, depois de muito tempo. pois Só é, né? conversa por telefone, né? Não vejo você há muito tempo, nossa. É verdade. É. E a Dani, nossa, deixa eu e a agra- nossa cidade maravilhosa aí continua. é, tá frio também, né? Pra gente, abaixo de 30 graus já é nevasca, né? Então, complicado aqui. Mas melhorou, agora esquentou e tá voltando, acho que ao normal da temperatura. O problema é a pandemia. A pandemia para todo mundo tá dificultando tudo. Nossa. É, Mas, Dani, deixa eu só fazer aqui uma apresentação rápida, sua formal, porque a gente está aqui no Instagram da Procuradoria do Município do Rio. E para algum desavisado que ainda não conhece, professor Daniel Neves, Daniel Assunção Neves, Daniel ele é mestre, doutor em processo civil pela USP, é um grande professor de vários cursos, também dá aula na USP, auxiliando o Marcato, né, Dani? Acho que você está lá ainda como professor assistente do Marcato, é advogado, escritor. Nós temos uma obra em conjunto sobre improbidade e tá aí o livro, exatamente. E eu trouxe o Dani para falar justamente daquilo que ele domina como ninguém, que é a questão processual os aspectos processuais na improbidade administrativa. A gente vai falar de maneira bem genérica de alguns aspectos sobre o processo, né, judicial que envolve o julgamento das ações de improbidade, o rito, questão da legitimidade, competência, alguns assuntos que a gente vai tratar aí ao longo dessa live. O tempo é curto, a gente vai tentar falar do maior número possível de pontos. Dani, então assim, eu quero te agradecer inicialmente, né, e já passar a bola para você, para as considerações iniciais, e se você puder, Dani, já fazer um apanhado geral, pelo menos da questão da legitimidade, né, para a propositura da, da ação de improbidade administrativa, aquela questão do Ministério Público, das pessoas interessadas, o que seriam essas pessoas jurídicas interessadas, e também quem é que fica no polo passivo, legitimidade ativa e passiva. Fala um pouquinho disso nessas considerações iniciais, Dani. Obrigado mais uma vez. Opa, que isso. É um prazer. Obrigado aí pelo convite, né, pela oportunidade. Quero dizer que é um prazer, né, ter o Rafa como coautor, quer dizer, é uma pessoa que cada vez brilha mais aí no cenário nacional, né, no direito administrativo, e aí ele acaba vendendo os livros e eu vou, né, de reboque e ganho ali, né, minha metadezinha do direito autoral, então imagina que para mim é só alegria, né? Fico feliz da vida, como não, né? Associar o meu nome ao do Rafa é glória, é glória. Eu Então, sou aquele fico vagão feliz. que só vai encaixado no outro vagão que tem o motor. Eu só vou atrás. Você é o vagão com motor, eu vou ali atrás Meu amigo, coladinho. você é o trem, eu sou aquele surfista de trem do subúrbio, que vai em cima sem pagar nada, só na porra locagem. Figura. Mas é isso Obrigado, aí, irmão. cara. Obrigado aí pelo convite. E um tema interessante, né? Quer dizer, a gente tem vários pontos aí procedimentais. Tanto foi a nossa proposta, né, Rafa? A gente percebeu no mercado a falta de uma obra que justamente desse a ênfase necessária para os aspectos materiais e processuais, né? Porque geralmente quem escreve ou é administrativista, e aí ele vai puxar mais para o direito material, ou é um processualista que vai naturalmente puxar mais para o aspecto processual. E a gente resolveu fazer uma obra diferente, né? Em coautoria, cada qual no seu quadrado, cada qual na sua área de especialização. Por isso que eu acho que, de fato, acaba sendo uma obra diferenciada, pelo menos. Não sei se ela é boa ou se ela é a melhor, mas ela com certeza é diferenciada. E esse tema da legitimidade é bastante interessante perceber que o legislador ele sempre trabalha no plano da tutela coletiva com uma legitimidade concorrente disjuntiva, né? Para rigorosamente todas as espécies de ação coletiva, nós vamos ter mais de um legitimado, sendo que a presença de apenas um deles como autor já é o suficiente, né? De forma que qualquer litisconsórcio ativo
que venha a ser formado numa ação coletiva é um litisconsórcio facultativo. Você vai ter mais de um autor, porque eles quiseram ser autor, se reuniram e, afinal, ajuizaram a demanda. E aí você tem, desde uma ação popular, em que a legitimidade é a mais ampla de todas, porque é o cidadão, né? E aí você imagina o número de cidadãos, cidadania mínima, inclusive, basta ter o título de eleitor. Então, a gente está falando de milhares de pessoas, né? Eu estou brincando até que é a população vacinável, né? Que acaba sendo legitimada a ação coletiva, né? A ação popular. E no extremo oposto, a gente tem justamente a ação de improbidade administrativa, né? Não é segredo nenhum que a ação de improbidade administrativa ela tem uma característica que a diferencia de maneira significativa das demais demandas coletivas. E perceba, não é a tutela do patrimônio público, porque a tutela do patrimônio público eu posso fazer por ação popular, eu posso fazer por ação civil pública. Na verdade, o que diferencia, no final do dia, a ação de improbidade das demais são as sanções. As sanções de natureza político-administrativas, que inclusive tornam essa demanda uma demanda sancionatória, né? Eu costumo dizer, eu estou cada vez mais convencido das conversas que eu venho tendo com a Sara Vargas, né, que escreveu sobre isso no doutorado dela na USP, que a ação de improbidade, que a Sara, ela acha que a ação de improbidade não é nem uma ação coletiva, ela é uma ação meramente sancionatória. E eu acho que a ação de improbidade ela joga nas duas. Quer dizer, ela faz parte ela é uma espécie de ação coletiva e, ao mesmo tempo, ela é uma espécie de ação sancionatória. É como se a gente fizesse dois círculos, né? Ação sancionatória e ação coletiva, e na junção desses dois círculos a gente encontrasse a ação de improbidade. Então, na minha perspectiva, por que o legislador ele limitou tanto a legitimidade ativa? Porque ela é a ação com maior potencial danoso para o réu. E aí o legislador ele entendeu que seria adequado segurar as rédeas, né? E acaba, né, fazendo uma previsão aí de legitimação limitada ao MP e à pessoa jurídica interessada, né? Esse é o termo que o artigo 17 caput utiliza, né? O professor Luiz Vale aí entrando, grande amigo. Abração. Grande Luiz, PG de Alagoas. Visão só vibrando também. Eu acompanho ele aqui só nos cursos, só PGE, PGM. É um craque, é um craque. O cara se vira nos 30, pô. É isso aí. E aí, né, a gente tem aqui hoje, Rafa, duas discussões, mas uma, assim, vamos ser sinceros, é aquela discussão de manual, né? Porque a discussão é a seguinte, vai. Imagina que você tem uma pessoa jurídica de direito privado que, por alguma dessas, né, transferências de valores públicos, que você pode explicar mais do que eu, então eu fico bem na minha, né? Mas vamos dizer assim, num sentido leigo, de um ignorante, que sou eu, do direito administrativo, uma pessoa jurídica que trabalhe com o dinheiro público. Sei lá, uma ONG da vida, que recebeu lá um numerário público, e o ato de improbidade se deu justamente ali, né? E aí vem uma discussão, né? Se aquela pessoa, por ser de direito privado, ainda que trabalhando com o direito público, ela teria legitimidade ou não. Ou seria legitimado apenas a pessoa jurídica de direito público, né? É uma discussão interessante, mas, ao mesmo tempo, pragmaticamente inútil. E por quê? Porque nenhuma nem outra entra com a ação. Quantas ações de improbidade administrativa você já viu que não foi proposta pelo MP? Raríssimas, É uma lenda. É uma lenda, né? Mas dentro, né, dessa concepção lendária da polêmica, eu, na verdade, imagino que a legitimidade possa ser de uma pessoa jurídica de direito privado. E justamente porque ali não há o termo prejudicada. Eu gosto, sabe, que não tem o termo prejudicada, porque um termo ali prejudicada poderia me passar a impressão que a pessoa jurídica iria para a ação de improbidade defender o seu próprio direito. Interesse próprio. Que não é verdade. Ele vai defender sempre o interesse público, o patrimônio público, né? Então, quando o código ele fala em interessada, eu fico pensando, a pessoa jurídica ela é interessada a partir do momento em que ela está envolvida no ato de improbidade e que ela não concorda com aquele ato de improbidade. E ela quer colocar aquilo às claras.
eventualmente sancionar os seus próprios sócios, ou sancionar não, porque quem sanciona é o juiz, mas ver o próprio sócio que cometeu o desvio sancionado, e essa vontade pode não partir da pessoa jurídica de direito público que injetou o dinheiro lá. Então, eu acho que pela literalidade da norma, interessada para mim é quem está envolvida no rolo. É isso. Então, lembrar que, o artigo 1º confirma isso, né, Dani? Quando fala das vítimas da improbidade, atos praticados contra. Aí fala da administração pública, direta e indireta, e fala também das entidades que recebem lá subvenções, incentivos, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com alguma verba. Então, vai nessa linha. A lei coloca essas pessoas privadas também como potenciais vítimas e é natural, na interpretação depois do artigo 17, quando fala em pessoa interessada, você suscitar isso, como a gente defende. Né? E assim, eu também não sei, viu, Rafa, se eu estou contaminado, porque eu tenho um viés de alargamento de legitimidades ativas, né? Em especial quando ela é bem limitada pela lei, porque sempre me parece que ampliar com responsabilidade a legitimidade representa uma melhor tutela do direito, né? Quer dizer, a ideia é de que quanto mais gente você tiver legitimado, em tese, maior a condição de proteção do direito. Então, quem sabe eu esteja, de alguma maneira, contaminado por isso. Mas a minha conclusão é essa. Agora, essa minha contaminação, esse meu viés, né, ampliativo, ele ainda não chegou na Defensoria Pública. Eu vou pedir aqui perdão aos meus colegas defensores, né, eu tenho um diálogo muito bom com o pessoal da Defensoria. Eu fui defensor, Dani, antes de ser procurador, fui defensor público da União, né? Então eu tenho um carinho enorme, história com a Defensoria. Eu não sabia que você tinha sido defensor público. Do primeiro concurso da história, lá em 2001. Como era você? Foi do primeiro. O Habib, então? O Habib foi em outro concurso, foi posterior ao meu dele. O meu foi o primeiro lá que eu fiz, né? Consegui passar, e dos 10 procuradores, dos 10 defensores que vieram para o Rio de Janeiro, 3 defensores estão na Procuradoria do município. Eu, a Fernanda Lousada e a Cristiane, 3 colegas ali que eram da Defensoria. Temos uma história. Uma grande perda da Defensoria Pública da União. Ganharam muito com a minha saída. Com a Fernandinha, com a Cris, acho que foi a perda. Até hoje não se recuperaram, mas é a vida, é a vida. E eu não me convenço, viu, Rafa, dessa ideia que vem nascendo lá, né? Eu acho que boas coisas estão nascendo em termos processuais na Defensoria, né? A teoria do custos vulneráveis, né? A participação da Defensoria, o que eu vejo com bons olhos numa ação de improbidade, né? Me parece que a Defensoria, não como autora, mas como custos vulneráveis, principalmente, né, quando for aquele ato lícito mais voltado a uma categoria de vulneráveis e tudo mais. Agora, como autora, eu realmente fico aqui na expectativa de uma mudança de lege ferenda. Perceba, eu tenho confiança que a Defensoria não vai avacalhar a propositura da ação de improbidade, como em tese o MP também não deveria, né? Embora a gente veja sempre um pouco de abuso e tal, mas faz parte do jogo democrático, né? A Defensoria não seria como, por exemplo, abrir para associações. A associação seria uma temeridade, né? Com a qualidade que a gente tem das associações atualmente, seria um negócio de louco, né? Mas depende da Defensoria, mas eu acho que tem que passar numa mudança legislativa. Eu não consigo ver, né, dentro, porque eu vou buscar a Defensoria como? Num microsistema coletivo, mas aí por que vem a Defensoria e não vem, né, uma outra pessoa jurídica de direito público que não seja interessada? Né? Por que não vem sei lá, até um ente despersonalizado de um órgão público? Aí eu acho que começa a ficar muita confusão. Então, em termos de legitimidade ativa, eu estou nessa. Para mim, a parte interessada é tanto a pessoa de direito de público como de privado que está metida no rolo, né, que está envolvida no ato ilícito de improbidade, o MP, que é o grande autor, né? E no polo passivo, toda aquela rapaziada lá, né, que pode praticar o ato de improbidade, que você trata tão bem lá no nosso livro, com a observação, né, que o STJ já disse que não existe ato de improbidade se você não tiver um agente público envolvido, né? Então, essa é uma constante no polo passivo das ações de improbidade. A pessoa, o agente público envolvido. Às vezes vai ter o agente particular, às vezes vai ter uma sociedade empresarial particular, mas, né, o agente público ele tem que sempre estar lá.
E só um dado curioso, né, para a gente terminar esse tema da legitimidade, para não ficar muito chato, é lembrar que, diferente da ação popular, né, isso para mim me chama muita atenção, porque na ação popular, a pessoa jurídica lesada é legitimada passiva, inclusive em litisconsórcio necessário. Então, eu, como cidadão, eu vejo lá que um secretário municipal praticou um ato ilícito, eu tenho que colocar o secretário e tenho que colocar o município. E aí, o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, ele cria aquela legitimidade bifronte, né? Ele diz que a pessoa jurídica, ao ser citada, ela pode se bandear para o polo ativo, né? Quer dizer, se ela concordar com a pretensão do autor, ela vai virar coautora, ela abandona o polo passivo e vai para o polo ativo. E aí, o artigo 17, parágrafo 3º da Lei de Improbidade, manda aplicar esse dispositivo da Lei de Ação Popular, mas ele é inaplicável, pelo simples fato de a pessoa jurídica não está nunca no polo passivo da ação de improbidade. Porque a única legitimidade na ação de improbidade que a pessoa jurídica tem é para ser autora. Né? E aí, o que o STJ ele fez? Ele fez aquele bem bolado. Né? Ele diz assim, não, aqui vamos adaptar. Como? Vamos intimar a pessoa jurídica. Fala, pessoa jurídica, vem aqui. O MP entrou com uma ação de improbidade nesses termos aqui. O que você quer? Você quer passar a compor o polo ativo? Você quer passar a compor o polo passivo ou você quer ficar aí fora como terceira? E aí a pessoa jurídica escolhe o que fazer da vida. Na ação popular ela não tem essa opção, porque ela já começa como ré. E aí ela vai continuar no processo de qualquer jeito, ou como ré ou como autora. Mas aqui não, né? Na ação de improbidade a gente tem essa possibilidade dela ficar de fora e cá entre nós. Ela invariavelmente fica de fora. Uhum. Eu lembro das ações de improbidade que eu acompanhei, relacionadas lá ao Petrolão, né? Que a gente fica famosa ação penal, né? Ação penal, e tal. Mas rolou ação de improbidade para diabo, né? E aí sempre notificava lá a AGU, né? A Procuradoria da Petrobras e tal, e ninguém estava nem aí. Quer dizer, ninguém estava nem aí. Todos falaram, não, beleza, o MP está cuidando, show de bola, tá tudo certo. Deixa eu ficar aqui fora de espectador e vamos que vamos. Maravilha, excelente, Dani. Só para registrar que a PFN também está presente aqui assistindo. A Mônica mandou aqui uma mensagem, então PGE de Alagoas, PFN e todos os demais aí, um abraço. E, Dani, só para passar para um próximo ponto, a gente falou bastante de legitimidade, a questão da competência também, que é sempre relevante para tratar nas ações de improbidade, né? O STF ele declarou já há algum tempo inconstitucional lá aquele dispositivo do CPP que previa o foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade, disse que não, declarou inconstitucional, disse que o foro prerrogativa para as ações penais, a ação de improbidade tem caráter extrapenal. Então, as ações, a priori, né, julgadas no juízo de primeiro grau. E o que você tem aí para tratar, para apresentar para a gente em relação à competência? Tem alguns aspectos relevantes aí para você levantar para a gente. Olha, eu tenho um aspecto que eu queria trazer aqui para o conhecimento aí do público, que é muito interessante. Né? É um tema hoje que está sendo muito trabalhado, inclusive pelo Guilherme Hartmann, que é aí do Rio de Janeiro, e ele fez uma tese de doutorado sobre esse tema. Né? O Cabral também, né? O Antônio Passo Cabral trata bastante, a Paula Sarno, lá de Salvador. É um tema aí meio que da moda, né? Que é a ideia da competência adequada. Nós, durante muito tempo, sempre que a gente tinha uma hipótese de competência concorrente, ou seja, quando a lei abstratamente prevê mais de um foro competente, a gente sempre, né, decidiu qual desses foros seria o concretamente competente na ideia do fórum shopping. Ou seja, é livre para o autor escolher. Né? O autor tem lá meia... E no processo coletivo, né, Rafa, a gente tem muito isso. Porque na ação de improbidade, na falta de uma norma específica, a gente usa aquele artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, local do dano. Né? E é muito difícil que o local do dano fique concentrado numa comarca só. Né? Vamos pensar aqui no ambiente estadual, né, que a gente está na PGM. Então, geralmente o dano ele acaba sendo um dano em várias comarcas. Né?
E aí, quando ele é um dano, regional, seria só capital, quando ele é um dano local, seria qualquer comarca, mas, invariavelmente, o que a gente acompanha tem mais de uma comarca. Que aí vem a ideia da escolha livre do autor, fórum shopping e tudo mais. Agora, esse pessoal que vem trabalhando, né, a ideia da competência adequada, eles sugerem a adoção de uma outra técnica de escolha do foro, no caso concreto, uma técnica já bem consagrada no direito norte-americano e muito usada no direito internacional, que é o chamado forum non-convenience. E é muito interessante porque, pela ideia do forum non-convenience, a gente vai ainda permitir uma liberdade do autor na escolha, mas aí já passa a ser uma escolha dirigida. Uhum. Quer dizer, o autor já não está mais tão livre quanto no fórum shopping. Porque, primeiro, ele não pode escolher um foro que seja manifestamente o que mais causa dificuldade para o exercício de ampla defesa do réu. Você tem aqui 5 foros. Esse aqui acaba com a vida do réu. Os outros 4 é mais ou menos a mesma coisa. Vamos abraçar o capeta aí, vamos ferrar esse desgraçado. Não dá, né? Não é muito conveniente, né? E a outra faceta da competência adequada, que aí é muito processo coletivo, é a ideia seguinte. Se você tiver um foro que se mostre muito mais adequado do que os outros. Por quê, Daniel? Porque é ali que serão praticados a maioria dos atos. É ali que será acolhida a maioria das provas. É ali que está a maioria das pessoas lesadas pelo ato ilícito. Então tem que ser lá. Né? E aí você teria uma vontade dirigida, né? Porque, eventualmente, eu até digo, olha, às vezes ainda sobra espaço para vontade. Porque eu posso ter 10 comarcas e 2 que entram nessa categoria. Né? Então, nessas 2 dá na mesma. As 2 são melhores, muito melhores que as outras 8. Escolhe aí entre as 2. E às vezes não vai ter escolha nenhuma, porque vai ter uma comarca só. E aí o que aconteceu? Né? Por que eu trouxe esse debate para a nossa live de hoje? Porque ficou muito famoso esse tema com o julgamento que a gente teve recentemente no STJ a respeito de Brumadinho, tá? Em que essa técnica foi adotada. Não era ação de improbidade, era tudo ação popular, ação civil pública, mas a técnica foi adotada. Né? Um cidadão entrou com uma ação popular em Campinas, só que as ações já estavam concentradas em BH, e aí acabou indo para BH por essa técnica. Olha, lá é mais adequado, já está concentrado, as coisas já estão acontecendo lá e tudo mais. E aí ficou famoso. Só que o STJ, muito antes desse julgado, já tinha adotado uma tese essa tese, e justamente numa ação de improbidade. Era uma ação de improbidade que era um dano regional e havia uma tríplice competência abstrata, que era São Paulo, acho que era Cuiabá e Curitiba. Porque o ato ilícito foi praticado nesses 3 estados. E aí o MP, acho que do Paraná, ele foi mais rápido e entrou com a ação no Paraná. E aí começou a discussão de competência. E Curitiba era, de fato, abstratamente competente. Só que na hora que o conflito de competência chegou no STJ, o STJ falou assim, não, isso tem que tramitar em São Paulo. Por quê? Porque 90% dos atos ilícitos foram praticados em São Paulo. Toda a prova documental que vai ser produzida está em São Paulo. E aí decidiu adotando essa técnica, né, no sentido que, olha, não se desconsidera Curitiba como competente, mas não é a competência mais adequada. E mandaram a ação de improbidade para São Paulo. Maravilha. Excelente, excelente, Dani. Belo tema, hein? É muito legal. Belo tema aí. E o Guilherme, né, a tese de doutorado dele, saiu pela Juspod recentemente, competência adequada. Né? É bem legal. Excelente, excelente tema. Bom, na sequência aqui, Dani, a gente falou de legitimidade, a gente falou de competência, falar um pouquinho do procedimento na ação de probidade. O artigo 17 fala que a ação vai seguir o rito ordinário, tem lá algumas regrinhas, no entanto, especiais, por exemplo, a previsão da defesa prévia, enfim. Segue o rito ordinário, mas tem algumas peculiaridades. Queria que você falasse um pouquinho desse procedimento na ação de probidade, o que chama a atenção, o que ele difere
de outros procedimentos, inclusive em ações coletivas. É. Ó, agora chegou aí a Defensoria Pública Amazonas, hein? O Maurílio. O Ah, é a Maurílio, defensoria. Maurílio que é o pai do Custos Vulneráveis, né? Ele que bolou lá, década atrás, ele que pensou Excelente. nessa treta aí. Tá. Obrigado, mano. Obrigado por prestigiar aqui a nossa live. Gente finíssima. Agora, é interessante, né? O código ele diz que o procedimento é ordinário, sendo que ele nunca foi, né? E agora que não tem mais como ser mesmo, né? Porque o procedimento ordinário acabou, né? Então agora nós estamos realmente num mato sem cachorro, né? Porque o que nós temos hoje é um procedimento comum, mas beleza, vamos tentar adaptar. Seria um procedimento comum? Então, será, né? E por que eu chamo atenção, né? No sentido da minha pergunta, será? Porque o procedimento da ação de improbidade, ele tem uma fase procedimental que você não encontra em nenhum outro processo civil. Não é nem que nenhum outro processo criminal, não. Na esfera do direito processual civil, não existe nada parecido com o que nós temos no âmbito do procedimento da ação de improbidade, que é aquela defesa prévia. Né? Que é esperada no direito penal, né? Nos crimes funcionais, né? Isso, lá do, sei lá, 530 e 500, sei lá. É, Penalista. é penalista, deixa com eles, né, Dali? Mas aí que tá, né? É claramente um ponto, né? Para essa corrente doutrinária que sempre chama a nossa atenção para o caráter sancionatório. Dizendo, olha, é tão sancionatório que esse procedimento prévio de defesa ele é inspirado num processo penal, né? Então a gente tem essa circunstância. Agora, o legislador, na minha percepção, ele cometeu dois equívocos ao tratar dessa defesa prévia. Né? Porque lá no parágrafo 7º do artigo 17, tem uma previsão de que o juiz ele vai notificar o réu ou réus, geralmente são réus, né? Dificilmente vai ter um réu só, para ele apresentar a defesa prévia. Né? E qual é o meu problema aqui? Né? Eu sempre entendi que essa notificação é, na realidade, uma citação. Né? Porque você vai estar integrando esse réu ao processo. Né? Por meio desse ato de comunicação, o réu vai ser integrado ao processo. Né? E daí ele seria, ao mesmo tempo, intimado para apresentar a defesa prévia. Aí o que acontece? O réu apresenta a defesa prévia, né? E o juiz, se ele acolher a defesa prévia, nós vamos ter um indeferimento da inicial. Aliás, é um indeferimento um pouco atípico para nós, né? O que já mostra que é um procedimento diferente, porque nós, né, no plano da normalidade procedimental, a gente só tem indeferimento antes da manifestação do réu. Quer dizer, o nosso indeferimento da inicial ele é sempre inaudita altera parte. Né? E não vai ser o caso, porque aqui o réu não só, né? Ele está sabendo, foi integrado, como se defendeu já. Né? E aí, o que vai acontecer? Se a defesa for rejeitada, o que significa dizer que o processo vai ter andamento, o parágrafo 9º, ele manda citar o réu para contestar. E aí eu fico pensando, não, mas agora não. Agora o que eu tenho que fazer é intimar o réu. Porque ele já está integrado ao processo. Não tem sentido citá-lo agora. Citar alguém que já está integrado ao processo é, né, algo sem pé nem cabeça. Então eu acho que ele errou nas duas formas de comunicação que ele prevê. Então, para mim, citação, para mim, intimação. Né? Então, eu já tenho esse incômodo. Agora, assim, falando como advogado de réu, né? O que acaba acontecendo? Assim, eu fico muito em dúvida sobre a utilidade dessa defesa prévia.
Eu entendo. A ideia é que é uma ação pesada. É uma ação pesada. Né? Você vê quando o cliente, né, que não é aquele picareta, né, o picareta padrão, que é o picareta padrão, amigo. Pode ter ação de probidade, ação penal, ação divina, pode ter tudo que o cara tá tranquilo. O honesto não dorme com uma ação dessa, não consegue dormir. Acaba a vida dele. O desonesto, ele já não tem o freio moral dele. Só mais uma, né? Só mais uma. Mais uma para conta, infelizmente. Então, eu compreendo que essa seja uma ação mais pesada mesmo. Né? Eu sinto até quase que na pele, né? Porque a gente, num momento aí do escritório, a gente advogou para um município lá no Rio Grande do Norte, que eu tenho, né, um escritório lá, e depois teve um rolo lá na prefeitura, e aí a promotora, em vez de, né, tentar descobrir quem estava, meteu 35 pessoas como réu, inclusive o meu advogado que trabalhava lá à época, né? Que não tinha nada a ver com nada, né, coitado. O cara só... Tanto que ele já foi excluído do processo, mas, pô, o cara... Né, um cara honesto, o cara, pô, nunca teve rolo na vida, tudo certinho, o cara queria morrer, né? Então eu entendo essa ideia de você terminar o mais rápido possível para tirar esse encargo, né? Agora, qual o problema que a gente acaba assim acompanhando no dia a dia? Essa defesa prévia, ela deveria se destinar a apenas uma discussão, que é o não cabimento da ação de improbidade. Que muitas vezes é uma discussão preliminar, né? Que não vai efetivamente entrar no mérito da discussão, que vai ser uma discussão muito mais extensa. Né? E a ideia do legislador deve ter sido essa, né? Se ficar liminarmente comprovado que não cabe ação de improbidade, já extingue logo, já exclui esse réu, já resolve a vida desse cara. Né? Agora, eu fico pensando o seguinte: primeiro, ninguém fica só nisso na defesa prévia. O advogado, ele se coça, né? O cara está lá com prazo para apresentar a defesa, o cara faz a defesa de tudo. O cara fala tudo que ele já imaginou possível. Tanto, né, que muitas vezes, na hora que o cara é citado para contestar, ele não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Ele pega a defesa prévia, adapta em forma de... escreve contestação e entrega, a peça quase igual, né? Não é? Não é isso, né? Então, eu já fico desconfiado que é meio humano, né, cara? Você vai falar, não, limita a sua defesa só a isso, né? Meu, eu vou descarregar tudo que eu tenho, né? E aí, o que eu fico pensando é o seguinte: se ele tivesse sido citado para contestar, normalmente, né, o juiz poderia extinguir o processo ou excluí-lo do processo do mesmo jeito que ele pode fazer ao admitir essa defesa prévia. Então, quer dizer, a ideia de você eliminar de uma forma mais rápida o processo para aquele réu que tem razão, manifestamente tem razão, que não tinha nada que está ali naquele polo passivo, eu não sei se realmente se ele ganha. Né? Porque o prazo para essa defesa prévia é o mesmo da contestação. Então, se ele tivesse contestado, ao invés de fazer a defesa prévia, né, e aí ele abre uma preliminar legal lá de não cabimento, e o juiz está condicionado a analisar imediatamente essa preliminar, porque se acolhida, o processo é extinto ou ele é excluído. Né? Não sei, né? Assim, no final acaba criando uma complicação que às vezes até demora mais a ação lá. De repente é um tiro no pé que o legislador acabou dando. Você contar que na prática, né, Dani, o STJ aplica aquela tese do indúbio pro societate nessa fase de análise da defesa prévia, ao contrário do que acontece na sentença final em que você tem o indúbio pro réu, e no indúbio pro societate, o que acontece, eu não tenho aqui números, né, mas a minha percepção também nas ações que eu acompanho, é que em 99% dos casos que eu vejo assim, dos colegas, a petição inicial é recebida. Assim, na dúvida, segue o jogo, então vira um procedimento quase que pro forma, para cumprir lá o rito que o legislador estabeleceu e vão para discussão na contestação, produção de provas, até decisão. Então, realmente não... É tão pro forma, Rafa, que o STJ ele entende que a ausência da defesa prévia não gera nulidade. Exatamente. Isso é a prova, exatamente. E eu costumo, na verdade, ver a jurisprudência como um antepasso da mudança legislativa.
Porque, venhamos e convenhamos, se há um procedimento a ser observado, mas a sua não observância não gera consequência, é uma questão de tempo dele deixar de existir. Ah, né? verdade. E aí eu fico meio... eu não sei, eu fico pensando mesmo assim, mesmo sobre a perspectiva do réu. Eu concordo com você que você se livrar de uma improbidade nesse momento liminar aí é quase magia, né? Advogado pode até colocar no contrato lá que ganha em dobro. É fazer chover, né? Mas no final das contas, acho que o tiro ele acaba sendo pela culatra, porque se a ideia era extinguir o quanto antes a demanda, eu acho que isso só vai fazer a demanda demorar mais, né? A pendência da demanda, ela dilata. Ô, Dani, a dúvida é se é mais fácil ter uma defesa prévia acolhida ou ter um recurso especial ou extraordinário conhecidos e julgados. O que é mais, o que é mais fácil? Eu não gosto nem de pensar. Não gosto nem de pensar. Agora, há Dani, uma outra questão, Rafa, que eu acho interessante, porque nós, né, quando a gente estuda procedimento especial, o pessoal do processo, existem vários procedimentos especiais que, a partir de um determinado momento, eles têm lá alguma especialidade inicial, mas a partir de determinado momento, ele passa a ter um procedimento comum. Né? Uhum. E malhe ou malhe, a gente percebe isso acontecendo na ação de improbidade. Né? Porque depois que vem a admissão da inicial, a coisa meio que segue o procedimento comum. Agora, a minha grande dúvida, e aí é uma questão prática importante, que é a seguinte. Vamos, né, teclar o SAP lá de procedimento ordinário para procedimento comum. Mas vamos fazer a seguinte pergunta. Nós vamos adotar o procedimento comum na ação de improbidade apenas a partir da contestação do réu ou já superada essa primeira fase? O legislador, ele tomou aqui, me parece, ele fez uma opção muito clara, que ele manda citar o réu para contestar. E isso não é procedimento comum hoje em dia. Porque o procedimento comum hoje é você citar o réu para ele comparecer a uma audiência do artigo 334, audiência de mediação e conciliação. E aí, Dani, como é que fica? Quando o legislador fez essa lei, não existia. Não tinha isso. Década de 90, Então, na verdade, quando ele fala cita para contestar, ele já estava adotando a partir daí um procedimento comum. E aí eu fico me questionando, né? Que se a gente, a partir da superação dessa defesa prévia, adotar um procedimento comum, o juiz tinha que chamar o réu para audiência. Ainda mais agora, né? Com o acordo de não persecução. Não. E esse é um outro tema que os juízes não vêm dedicando muita atenção. Eles vêm mecanicamente adotando a literalidade da norma. Né? Então, quando você recebe a inicial, já cita para contestar. Né? O que, inclusive, às vezes acaba esgarçando a possibilidade da não persecução, né? Porque você não tem um momento ali que vamos sentar e vamos tentar, né? Exatamente. Você pega um juiz mais habilidoso, né? Que já vê ali uma luz no fim do túnel, que vê o tamanho da encrenca, que vê uma possibilidade de resolver logo ali de forma consensual, o cara marca a audiência. Mas é muito curioso, né? Eu fui numa audiência dessa, né? Ninguém mais vai em lugar nenhum, né? Eu participei, né, de uma audiência dessa, virtual, mas foi muito interessante porque o juiz, ele deixou o cara, né, o réu contestar, eu era advogado do réu, e aí ele chamou uma audiência. Quer dizer, ele conseguiu não adotar nenhum procedimento, nem o da lei de improbidade, nem o procedimento comum. Ele criou um novo. Criou. E aí ele falou, não, essa audiência é para a gente tentar fazer um acordo aí, não persecução civil. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Acabou não rolando e tal, mas é interessante, né? Por que não faz isso antes da contestação? Pois é. Economizava bastante meu tempo, por exemplo, contestar de 40 laudos, uma desgraça na terra. Ô Dani, só para complementar, alguém comentou aqui sobre acordo de não persecução. A gente fez uma live com o Fabrício Bastos aqui na PGM, e o Fabrício acabou de lançar um livro sobre acordo de não persecução civil. Aliás, ele citou muito o Daniel, falando que conversou muito com o Dani e tal, e até reformulou algumas opiniões a partir da conversa com o Dani.
Esse vídeo do acordo de não persecução está lá no nosso canal do YouTube na PGM. Tá? Então, assunto que a gente abordou lá. A gente teve uma live, na verdade, ano passado. Logo que começou a pandemia, a gente fez uma live com esse tema e foi uma live muito rica, né? Essa live que eu fiz com ele também está no meu canal do YouTube. No meu canal, né? E foi muito interessante, porque a gente teve muito mais dúvida do que soluções, né? Como é que tá o canal do YouTube lá, Dani? É Daniel Neves? Como é que tá você lembra o nome do Acho que é canal? professor Daniel. Professor Daniel. Professor Daniel Neves. Né? Procurem lá também, que vale a pena. O Dani, em relação aos recursos na ação de probidade, né, tem algumas questões peculiares. Eu vi recentemente agora, né, 2021, salvo engano, o STJ dizendo que caberia o agravo de instrumento, por exemplo, contra a decisão que recebe a inicial, porque tem aquela previsão específica no artigo 17 da Lei de Improbidade, mas não teria a previsão naquele rol mais genérico do Código de Processo Civil de 2015. Mas, enfim, as peculiaridades em relação aos recursos, reexame necessário, como é que fica a remessa necessária, como é que fica essa questão nas ações de improbidade? A gente vai trabalhar aqui, né, tanto no tema recursal quanto no tema da remessa, com a ideia do microsistema coletivo. Né? A ideia de que há previsões, e esse é um tema de processo coletivo que cada vez me interessa mais, né? Que é a ideia do microsistema, partindo da premissa que a Lei de Ação Civil Pública e o CDC formariam o chamado núcleo duro da tutela coletiva. Né? E aí, como núcleo duro, acabaria alimentando subsidiariamente, né, as outras ações, como é o caso da ação de improbidade administrativa. Só que, na verdade, existe uma lei que não faz parte do núcleo duro, mas que acaba transformando normas privativas dela em normas de teoria geral do processo coletivo. Então, eu costumo dizer que a lei de ação popular, que é a prima pobre, né, das ações coletivas, porque a ação popular né, não deu certo. A ideia do cidadão, né, fizeram um estudo aí outro dia, descobriu que 95% de autor de ação popular é servidor público e professor de direito. Ou seja, só os malas que quer aparecer ou tem interesse na propositura da demanda. O cidadão mesmo, né, o cidadão lá do pé descalço no chão, isso aí passa longe da ação popular. Mas a lei de ação popular, ela tem esse aspecto interessante, né, de ter previsões que nunca mais foram repetidas, porque ela é a mais antiga, né, de 65, mas que são levadas pelo STJ para o núcleo duro e acabam alimentando, né, as ações coletivas em geral. E a gente percebe, né, essa aplicação nesses dois temas. O primeiro é a questão da recorribilidade das interlocutórias por agravo. Porque a gente tem um artigo 19, parágrafo 1º, na Lei de Ação Popular, dizendo que toda interlocutória é recorrível por agravo. Então, num primeiro momento, o STJ disse, olha, aqui você não está distrito ao rol do 1015. Né? Aqui você não precisa ficar analisando o conteúdo de interlocutória. Tudo que é interlocutória aqui, você agrava de instrumento e está livre. E aí vem a discussão do microsistema. Pô, mas só vale para ação popular e tal. Aí, no primeiro momento, o STJ alarga a passão de improbidade, para ação civil pública, perdão. O primeiro precedente foi na ação civil pública. Aí o caminho já estava pavimentado, né? Na hora que aparece a discussão em ação de improbidade, não, ação de improbidade é nós, está junto também. É a ideia do microsistema. Então, hoje a gente tem, eu costumo dizer, né, que no processo coletivo a gente tem uma realidade retrô, em termos de recorribilidade de interlocutória, porque a gente está fazendo como a gente fazia no Código de 73. Tudo que é interlocutória, não interessa o conteúdo, você tem direito a agravar de instrumento. Né? Saudade daquilo que vivemos. Né? Pois é. E, na verdade, né, Rafa, esse sentimento retrô, ele está presente nas ações coletivas, ele está presente nas ações concursais, por conta do artigo 189, parágrafo 1º, dessa nova lei de recuperação judicial, e tem também o 1015, parágrafo único, inventário, execução e liquidação, que também todas as interlocutórias são recorridas por agravo. Então, é um grupo lá de procedimentos que estão no passado, né, com a recorribilidade ampla. E a remessa necessária, ela é muito interessante, né? Você, como advogado público, sabe que a origem da remessa necessária é uma prerrogativa do poder público. Né? É um dos tratamentos diferenciados que o poder público tem
de maneira que aquela remessa necessária lá do 496, lá do CPC, ela nitidamente é uma tutela da Fazenda Pública. O sujeito tutelado pelo reexame necessário é a Fazenda Pública. Vide a súmula 45 do STJ, né, que inadmite a reformagem impégios na remessa, ou seja, a remessa não pode piorar a situação da Fazenda. E aí a lei de ação popular, ela cria uma remessa necessária que tem um outro objeto de tutela. O objeto de tutela da remessa necessária aqui é o próprio direito discutido. Porque a remessa será cabível sempre que a sentença for terminativa ou de improcedência. Ou seja, sempre que a sentença deixar de tutelar o direito, deverá ter um reexame pelo Tribunal de Segundo Grau. Então é interessante, porque o objeto de tutela aqui é o titular do direito, não a Fazenda Pública. Aliás, né, no âmbito da ação popular e da ação civil pública também, né, que vai ser aplicado por extensão, é um reexame que às vezes é contra a Fazenda. Porque a Fazenda é réu. Coisa que na improbidade ela não vai ser, mas na ação civil pública e na ação de improbidade ela está lá no polo passivo. Né? E aí você ganha, né? Ganhei, pô. Improcedência. O cara não apelou. É nós, trânsito em julgado. Aí alguém bate nas tuas costas e fala, trânsito em julgado não, chefia. Nós vamos lá por reexame necessário. Fala, mas que diabo, né? Porque é um reexame necessário que não tem nada a ver com aquela tutela da Fazenda. E ela também é aplicável, né, no ambiente da improbidade. O que, por exemplo, é muito criticado pela Sara e por essa corrente que vê a natureza punitiva como o grande ponto de distinção da ação de improbidade. Né? Dizendo, o cara está sendo acusado de um ato de improbidade, ele ganhou o processo. Se o autor não está feliz, e o autor geralmente é o MP, então se o MP não apelar, acabou. A persecução, que não é penal, mas é sancionatória, ela não deve ser feita de ofício, porque é isso, né? Você tem uma persecução sancionatória de ofício. Quer dizer, de repente, o próprio autor está satisfeito ali com a vitória do réu e você está tendo obrigatoriamente que fazer esse reexame. A Daniele Marinho, agora temos representante do Poder Judiciário, né? Que a Daniele é magistrada lá no Espírito Santo, em Vitória. Então, todos os órgãos aqui representados hoje. Um abraço, Daniele, Vitória, aqui também. Pessoal de Alagoas, Késia, mandando aqui também mensagem. Obrigado. Audiência enorme, bom ter uma estrela aqui comigo, porque é o que eu falei. No livro eu vou atrás do Dani ali, na locomotiva, o Dani carregando o nosso livro para frente, e aqui na live é a mesma coisa. Então, Dani, vai ter que me aturar muito tempo ainda, hein? Só para fechar, Dani, último tópico, você falar rapidamente aí da Rio Grande do Sul também aqui presente. Falar rapidamente aqui das cautelares na improbidade. A gente tem 10 minutinhos para acabar nossa live. O que você tem para dizer das cautelares? Rondônia também presente, um abraço para todos aí. Boa. Então, né, a ação de improbidade, de alguma maneira, ela acabou ficando um pouco na contramão do CPC, né? Porque o CPC ele optou por acabar com as cautelares nominadas, né? As chamadas cautelares típicas. Ele basicamente virou lá e falou, olha, né, tendo aqui os requisitos gerais previstos no artigo 300, está liberado. Né? A hipótese fático-jurídica do caso concreto é irrelevante. Né? E aí, a ação de improbidade ela é de uma época, né, de cautelares típicas. Ela não foi revogada pelo CPC. Perceba, se o legislador realmente estivesse na fissura, né, de acabar com tudo que era cautelar típica, né, do ordenamento, ele podia ter revogado todas elas naquele artigo 1072 do CPC, que é o artigo da revogação. Né? Mas não, ele manteve. Ele revogou até a norma revogou a norma da lei de tombamento, o 1072. Eu tive que ir lá até o final do CPC para ter que atualizar o meu na época, lá em 2015, para falar de tombamento. Do direito de preferência do bem tombado na aquisição, meu Deus. Meu Deus é uma boa expressão, né, para designar o que você acabou de falar, porque eu não consegui entender. Né? Tombamento, para mim, é quando você bebe muito e cai. Né? Aí, tombamento. O cara muito breaco ali, né, não segurou a onda e pá, caiu. Né? Quem nunca, né? Quem nunca já participou de um tombamento? Muito bem, né? Mas a questão aqui que me parece mais relevante
Houve acho que foi uma opção, sei lá, se pensaram também, se lembraram dessas cautelares, mas o fato é que essas cautelares elas estão mantidas, e são 3, né? E aí elas têm algumas peculiaridades, né? Essa do artigo 7º, ela é muito interessante porque ela é o máximo de constrição judicial que você pode ter sobre um bem. É uma medida que a gente nem tem no CPC. O CPC não tem essa constrição. O CPC tem penhora, tem arresto, tem sequestro, tem busca e apreensão, mas a indisponibilidade do bem você não tem. Ah, Daniel, mas não tem diferença. Ah, não tem? Meu amigo, deixa eu te explicar o seguinte. Na hora que você penhora um bem e averba essa penhora lá na matrícula, isso não impede a alienação do bem. Ah, mas vai ser fraude a execução. Não interessa se vai ser fraude a execução, não. Se chegar um doidão lá e falar, eu tô aqui para comprar, o cara do cartório... Não, o cara do cartório vem. O cara do cartório passa a escritura e acabou. Depois vocês que se virem lá para alegar. Indisponibilidade, o cara do cartório entra na matrícula, tem um negócio vermelho lá escrito indisponibilidade. Acabou. Não rola. Não rola. Então, perceba, é a garantia maior que você pode ter. Porque você nunca vai ter que correr atrás de um bem que está indisponível. O bem disponível fica exatamente onde ele está te esperando. Né? E me parece significativo, porque se você revoga essa medida e manda lá para as cautelares típicas, você não teria mais isso. Você teria uma cautelar típica que não impede a movimentação do bem. É isso. Então é legal eles manterem. Né? Agora, o que sempre me chamou a atenção, Rafa, e aí esses projetos, né, de improbidade, ele vai mirar nisso, aquele entendimento consagrado no STJ que não precisa perículo em mora. Né? Não precisa perículo em mora. Aí eu fico meio em dúvida, né? Porque aí eu até estava conversando com o Câmara outro dia, ele falou, não, Daniel, porque na verdade não é cautelar, isso é tutela da evidência. Né? Porque é uma tutela da evidência, porque ela é fundada apenas em probabilidade do direito. Né? E isso me deixou um pouco com mal-estar, porque até onde eu sabia, a tutela da evidência, ok, ela dispensa o perículo in mora, mas ela é sempre satisfativa. Sempre, sempre. Toda tutela da evidência que eu conheço é satisfativa. E essa não seria. Então, ela seria uma tutela da evidência cautelar, ou seja, ela não teria natureza, ela teria natureza cautelar, mas teria o requisito da televisão. Eu falei, isso aí tá estranho. Isso aí tá estranho para mim. E eu, sinceramente, não vejo a razão. É a tutela do patrimônio público. Será que a ideia de tutelar o patrimônio público precisa ir tão longe? Né? Você vai lá, Daniel, tem uma ação de improbidade, aqui é um dano projetado aí de R$1 milhão, se tiver multa, isso aqui chega em 2 milhões. Fala, pô, então vamos tornar indisponível. Quem é o réu? É o Lehman. Porra, meu, você tá falando de 2 milhões pro Lehman, o homem mais rico do Brasil. É a mesma coisa que você ter uma execução de usado especial de R$8 contra o Zé das Couve. Né? Não, vamos tornar indisponível, porque vai que no final o cara não tem para pagar. Fala, você é um brincalhão, você é uma brincadeira. Né? Tá lá no polo passivo, sei lá, uma Suzano, uma Gerdau. Não vai ter dinheiro para pagar 2 milhões. Pô, se não tiver dinheiro para pagar 2 milhões, põe fogo no circo. Né? Então, eu não sei, eu não vejo, eu não gosto. Mas tá lá, né? Tá lá. Agora, uma que podia ser requalificada é a cautelar do artigo 16, né? Porque ele faz uma confusão terminológica dura, né? Ele fala em sequestro de bens para garantir pagamento, né? O que dá uma ideia que não é um sequestro, é um arresto. Arresto. E o que é pior, né? Não existe nenhum nem outro mais no código. Então, o coitado do operador que começou agora, né? Ele vai ler lá e fala, cacete, o que é sequestro? O que significa isso? Pede resgate, é isso? O que vai acontecer? Né? Não, esse é outro sequestro. Mas lá onde está esse outro sequestro? Não, é que ele tinha, né? Ele existia lá atrás, agora não. Vai ler o Código 73, você vai entender. Fala, mas o Código 73 não está revogado há 30 anos? Imagina um cara daqui a 30 anos, né, tentando fazer essas remissões. É um coitado. Agora, de fato, a cautelar que mais me chama a atenção
e para mim essa ela nunca poderia ser absorvida no fluxo natural da cautelar genérica, é a do artigo 20, parágrafo único, que é aquele afastamento temporário, né, do cargo ou função. Por quê? Porque sempre que a gente pensa no periculum in mora, a gente associa a quê? A ineficácia do resultado final do processo. Então, por que eu vou tornar indisponível esses bens? Porque se eu chegar lá, condenar esse cara a pagar e ele não tiver patrimônio, é um resultado ineficaz. Então, a gente, historicamente, associa o periculum in mora à ideia do resultado final ineficaz. E aqui não, né? Aqui é um periculum in mora diferenciado, porque você vai afastar temporariamente o sujeito do cargo ou função para que ele não atrapalhe a produção probatória. Então, o risco que eu tenho aqui não é de ineficácia do resultado final. O risco que eu tenho aqui é de sacrifício da instrução probatória. Tanto é verdade que, encerrada a instrução probatória, ele tem que voltar. Mas Daniel, ele é um bandido, ele é um picareta. Pode ser o pior dos bandidos. A justificativa para ele não estar na função era atrapalhar a instrução probatória. Então, eu tive uma discussão outro dia, porque o cara ficou afastado, acabou o processo, julgaram, sentenciaram. Aí ele falou, eu quero voltar. Eu falei, não, vai voltar que você é bandido. Aí foi discutir no tribunal, falou assim, olha, acabou, a fase instrutória acabou, agora nós estamos aqui em apelação, não tem instrução na apelação. Eu tenho que voltar. E aí por 2-1 ainda, hein? Ainda um desembargador, porque o cara era bem bandido mesmo, né? Mas eu não, vai voltar não, traz essa desgraça aí, vai voltar, pelo amor de Deus. Mas aí eu pensei cá comigo, né? O MP que se vire. Porque o MP pode afastar esse cara numa cautelar genérica. O que não dá é querer usar uma cautelar cujo fundamento é evitar que ele atrapalhe na produção da prova, quando não tem mais prova para produzir. Aí vira muita bagunça, né? Então, aí é uma questão interessante. É um periculum in mora diferenciado. Então, essa cautelar é uma das que eu acho que ela teria que ser mantida a qualquer custo. Porque ela é boa, né? Ela é boa, porque o cara lá, né? Posição de comando e tal, dificulta bastante. Né? Maravilha, Dani. Chegamos aqui no final do tempo, né, da nossa live. E foi bastante rica, né? A gente conseguiu tratar de vários temas: legitimidade, competência, procedimento, recorribilidade, cautelares, enfim, apesar do pouco tempo, a gente conseguiu, acho que, tocar em vários assuntos interessantes. Essa audiência de hoje foi imensa, nós tivemos aí um pico de pessoas que há muito tempo a gente não via aqui nas lives da PGM, alguns aqui de Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, né, e outros locais que já mencionamos, estão aqui carinho enorme dos presentes. E Dani, só agradecer mais uma vez você ter aceitado aqui o convite, ter participado dessa live comigo, agradecer a sua amizade, a nossa coautoria no livro de improbidade, enfim, o carinho que eu tenho enorme por você, a admiração aí, ó. E a gente está atualizando, né, Dani? A gente está atualizando para a nova edição, mas é muita coisa, né? Muita coisa para fazer. A gente está com esse projeto aí na nossa listinha de tarefas, né? Mas enfim, Dani, obrigado mesmo, e deixo você com as palavras finais. Eu que agradeço, obrigado à audiência aí, o pessoal que participou, e o convite, né? Foi bem legal. Conversar contigo é sempre bom, né? E vamos esperar aí que as coisas melhorem, que a gente possa voltar, né, ao convívio físico, né? Porque sem dúvida. É legal, mas né, é aquele jeito. Saudade, meu amigo. Beijo para toda a sua família aí, fica com Deus. Dizer para todos e todas aqui que estão perguntando, essa live, como todas as demais lives realizadas pela PGM, ficam lá no canal do YouTube da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Vocês podem ir lá assistir ou voltar a assistir, tirar dúvidas lá pelo vídeo que vai ficar postado. Também não deixem de acompanhar aí o canal do Daniel, né, no YouTube. Ele também tem alguns vídeos muito legais. O Daniel, ele é uma locomotiva das lives, né? Quando começou a pandemia, o Dani conseguiu fazer uma live por semana num ritmo intenso e só temas interessantes. Então eu pessoalmente acompanho, eu aprendo lá também. Fica essa dica, tá bom? Obrigado, gente. Boa tarde a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a próxima live. Obrigado, Dani. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.